Olá, sejam bem-vindos à disciplina de Segurança, Privacidade e Monitoramento de SGBDs. No capítulo 1 a gente vai trabalhar a questão de fundamentos de segurança em banco de dados. Então na primeira aula a gente vai falar um pouquinho sobre fundamentos de segurança, alguns aspectos importantes relacionados à segurança de banco de dados, e a partir daí vamos iniciar a discussão de como trabalhar e como resolver essas questões. Então nessa aula a gente vai dar introdução à segurança, privacidade e monitoramento de banco de dados, aspectos gerais, e também a ideia de começar a discutir alguns conceitos em relação à segurança, né? Quais são pontos de falha, quais são os maiores tipos de ataque, quais são os ataques mais eficientes. A ideia aqui é falar um pouco mais detalhadamente sobre as questões de risco relacionadas a banco de dados. A disciplina trata como objetivo discutir e compreender os aspectos de segurança relacionados ao banco de dados, ao sistema gerenciador de banco de dados também, principalmente, mas o que envolve e o que permeia o acesso e a utilização dos SGBDs de mercado, né, os principais, identificar e minimizar possíveis falhas. Então a ideia do trabalho do administrador do banco de dados, basicamente, nesse aspecto é levantar os principais pontos de falha, os riscos e tentar mitigar e reduzir ao máximo esses pontos, né? Então a ideia, quando a gente identifica possíveis falhas, é trabalhar em cima dessas falhas para que elas não aconteçam futuramente. A ideia também é compreender as principais formas de ataque. Então, além dos pontos de falha, existem hoje formas de ataque diversas, então vamos discutir algumas aqui, identificar como que a gente pode atuar em cima do nosso SGBD e do nosso ambiente como um todo para poder se defender e prevenir esse ataque, né? Evitar que esses ataques aconteçam nos SGBDs. E estabelecer políticas de segurança, né? Aquele trabalho de manutenção e de defesa preventivo que evita, muitas vezes, ataques, evita falhas, evita perda de dados e, consequentemente, prejuízos à corporação. Então, além disso, temos política de auditoria também, que apoia a política de segurança, ou seja, além de você ter uma política de segurança que você previne o ataque, a gente tem também formas de auditar, de descobrir o que está acontecendo, de identificar os problemas, inclusive em que momento aconteceu, qual grupo de dados foi afetado com esses problemas de ataque ou problema de falha. Descrever as principais formas de monitoramento em instâncias de banco de dados. Então temos aí ferramentas e técnicas de monitoramento. Aí a gente fala um pouco mais aí do acesso, do consumo, de quem está atuando no banco de dados, que tipo de privilégio esse usuário pode ter, que tipo de regras a gente tem aplicadas a esse grupo de usuários, de forma a ter uma gestão melhor do ambiente. Isso dá como os principais SGBDs de mercado implementam segurança e monitoramento. E aí tem uma série de questões envolvidas aqui, porque o SGBD de mercado eles têm as features, as características principais que são nativas, e a gente consegue acoplar esse tipo de característica a algumas ferramentas terceiras que aumentam e potencializam a segurança e monitoramento dos SGBDs. Iniciando aqui, vou discutir a importância dos aspectos que vamos discutir em relação à segurança, em relação a monitoramento. Então, a informação atualmente é o maior ativo, se não for o maior, um dos maiores ativos de uma empresa. Então, a empresa deve preservar e deve proteger esse ativo. Isso significa hoje grandes valores em dinheiro, inclusive. Então, perda ou adulteração de informações pode causar prejuízo financeiro, né? Então, todas as transações, toda a movimentação de vendas, a forma, o processo a cadeia produtiva, tudo isso hoje está armazenado em bancos de dados, em sistemas de armazenamento de informações. Então, a adulteração ou a perda dessa informação pode causar um prejuízo, inclusive irreversível. Muitas vezes acontece da perda, não conseguir, alguns dados que foram perdidos não serem recuperados, e aí esse prejuízo ele não consegue ser revertido. E SGBDs são alvos importantes nesse tipo de problema, porque independente da arquitetura que você atua, independente da solução que a sua empresa adotou para trabalhar as questões de produção, de vendas, de gerenciar clientes, gerenciar fornecedores, tudo isso vai ser armazenado num banco de dados, né? Então você pode ter soluções mobile, web, outro tipo de solução híbrida, mas no final da cadeia da informação, no final do fluxo de dados, esse dado vai ser armazenado no SGBD. Então o SGBD hoje ele tem papel fundamental nessa questão de proteção à sua informação, de defesa da sua informação. Aqui alguns tipos de problemas de segurança. Então temos aqui ataques ou acessos maliciosos. Aí significa, muitas vezes, nesse caso aqui,
a invasão mesmo do seu sistema gerenciador de banco de dados ou da aplicação ou das aplicações que você utiliza para consumir os dados do banco de dados. Então esse ataque vem via internet ou via rede de computadores, e aí esse ataque pode ser para roubo de informação, para dano, prejuízo, para adulteração da informação. Então esses são um dos principais ataques, problemas. Negligência, então ali quando você tem uma gestão que negligencia aspectos de segurança, que não define bem os papéis e as possibilidades de acesso à informação, os grupos de usuários, os perfis adequados. Então, quando você não consegue fechar uma política de segurança adequada, muitas vezes ela fica permeável, né? As falhas podem acontecer, as pessoas podem se aproveitar desse aspecto. Falhas humanas, isso acontece também, é muito comum. Em algumas grandes corporações hoje em dia utilizam algumas técnicas de acesso ao banco de dados de produção que não é recomendável, por exemplo, geração de scripts para modificar algum aspecto relacionado ao negócio. Isso não é comum, isso não é usual, mas ainda existe. E aí essa técnica, essa prática, ela favorece a falha humana, porque uma vez que o script está errado, ele pode modificar um dado, ele pode modificar uma informação que seja relevante ao negócio. Falhas de software e hardware, né? Então muitas vezes o seu software não está adequado, ou o seu hardware não está adequado, aí eu falo o SGBD, o sistema operacional, os sistemas de backup, os sistemas de antivírus, todos os sistemas envolvidos dentro da sua infraestrutura estão tolerantes a falhas, e essas falhas podem ocasionar um acesso indevido ao banco de dados, podem permitir o acesso indevido ao banco de dados. No hardware é a mesma coisa, você tem um hardware que tem algum tipo de falha, que você pode ter uma perda de informação principalmente, né, mais voltado para a perda, não tanto para a questão de invasão, de ataque. Então uma falha de hardware pode acontecer, e aí existem técnicas para você contornar esse problema. Falta de backup também é uma outra questão relacionada à perda de dados, ou até mesmo para corrigir uma falha humana. Se você não tem uma política de backup bem estabelecida, se você não faz com frequência o seu backup, e principalmente se você não valida o seu backup, isso pode ser um risco. No momento que você precise retornar uma informação, recuperar alguma coisa que foi perdida, o backup, se ele não estiver disponível ou se ele não for utilizável, pode causar problemas. E definições erradas de arquitetura. Dentro da arquitetura de soluções ou de software, muitas vezes a má escolha da arquitetura pode ocasionar brechas nessa questão de segurança, pode deixar que toda a sua cadeia de produção, a sua cadeia, o tráfego da informação, tenha pontos de falha, aumente o risco nesses pontos de falha. Aqui alguns exemplos de situações de roubo de informações, né? Então, existem muitos casos voltados a ataques, voltados à perda de dados. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente discutir e entender melhor o tamanho desse problema para algumas corporações. Um caso na PlayStation Network teve um problema de ataque de crackers. Então esse ataque foi feito em cima do data center, né, da estrutura de servidores da PlayStation Network, e esse ataque causou um impacto de 77 milhões de pessoas que ficaram sem acesso à plataforma, não puderam utilizar o recurso, né, utilizar os serviços da PlayStation Network, e 24 milhões de informações de contas foram roubadas. Isso implica em, além de informações pessoais dos usuários, informações financeiras como cartão de crédito, documentos. Isso pode ser utilizado para outras fraudes, outros problemas posteriores a essa invasão. Então, além desse prejuízo, tem essa perda de dados, esse roubo de informação. Ela não tinha a rede, os dados, a proteção, não havia criptografia, então o dado foi acessado, foi roubado e era facilmente lido, e aí essa informação pode ser utilizada para os fins que danificam aí, que podem roubar inclusive informações financeiras. E o prejuízo para a PlayStation Network foi de 24 milhões de dólares, né? Então ela teve esse custo adicional aí em razão de uma invasão que não foi bem protegida. Então eles não conseguiram evitar esse tipo de problema. Outro problema que aconteceu também, Visa, Mastercard, uma operadora de cartão, são empresas do ramo financeiro, são empresas que são mais atacadas do que outras, em razão exatamente do fluxo de dinheiro que envolve essas empresas. Houve uma invasão e um monitoramento de forma ilegal das operações da Visa e Mastercard. Então, essa invasão ela tem uma sofisticação maior, porque foi detectado que o invasor invadiu, ele conseguiu quebrar as regras de segurança, entrar dentro do sistema e conseguiu monitorar as transações e verificar o que estava acontecendo durante um período. Então, o impacto disso foi 40 milhões de informações de cartão de crédito foram roubadas, dados pessoais também roubados,
o que implica em utilização desses dados para outros fins. Né? Também não tinha, né, nesse caso da Visa e Mastercard, eles não utilizavam criptografia nos dados, nem nos dados sensíveis, né? E o prejuízo foi de 24 bilhões de dólares para a Visa e Mastercard, para essa empresa Card Systems. Inclusive a Visa e a Mastercard hoje não utilizam o serviço da Card Systems exatamente por causa desse problema. Né? Então, além do prejuízo financeiro de 24 bilhões, ela ainda perdeu aquele cliente importante ali no portfólio da empresa. Pesquisas recentes, aí a gente fala um pouco sobre os números desse problema de invasão e segurança, indicam que 62% dos profissionais vazam dados sigilosos das empresas. Isso significa o seguinte: se você não tem uma política adequada de papéis e de permissões de acesso e grupos de usuário, você potencializa esse tipo de problema. E essa invasão indevida ela é utilizada para os mais variados fins, né? Então, 62% vazam informações, seja informações estratégicas, informações relacionadas a valores, a dados de funcionários, então uma série de informações que são vazadas nesse tipo de abordagem. A média estimada com prejuízos e dados violados, segundo o estudo, é de 3,62 bilhões de dólares todo ano. Na verdade, esse aqui foi um específico ano que foi estudado esse tipo de ataque. O problema disso aqui é que isso aqui é uma estimativa e pode ser que esse número seja maior atualmente. Então, por isso que as empresas cada dia mais precisam e estão fazendo investimentos maiores na área de segurança. Segundo o jornal Estadão, crimes virtuais afetam 42 milhões de brasileiros, entre ataques e roubos. Né? Então, é uma realidade que afeta grande parte da população brasileira, e isso aí em outros lugares do mundo também acontece. O site Innovation realizou o levantamento das 10 principais causas de ataque a banco de dados. O levantamento é importante, pois mapeia os principais problemas que podem ser solucionados por um especialista. Ou seja, a partir desse estudo, nós profissionais de banco de dados, a gente consegue criar um checklist, uma série de ações, plano de ações em cima dessas causas para poder conseguir contornar ou minimizar o risco em cada um desses pontos. Então é interessante esse estudo porque a partir dele você pode estabelecer uma política bem adequada e bem criteriosa na segurança do seu sistema, do seu ambiente. Então os principais ataques, as principais causas de ataques a banco de dados: privilégios excessivos ou esquecidos. É muito comum você ter uma administração de banco de dados que não é especialista ou que é terceirizada, e aí o controle de quem tem privilégio a acessar determinadas informações, ele é ruim. Então, quando você tem muito privilégio para pessoas que não possuem aquele perfil, não necessitam acessar aquela informação, isso pode ser um risco, é um ponto de ataque. E, consequentemente, causa o segundo ponto, que é o abuso de privilégios. Né? Então, você tem muitos privilégios, o privilégio é esquecido, ou muitas vezes ele é atribuído de maneira intencional, mas ele não deveria ser. Então, o abuso desse tipo de privilégio causa mais problemas em relação ao acesso indevido aos dados. SQL Injection, né, que é Input Injection, também ainda hoje em dia é uma causa muito frequente de invasão a banco de dados. Então, através dessa técnica, a pessoa consegue realizar consultas e alterações nos dados em tempo real, sem ter permissão. Então, existem algumas falhas que permitem o acesso aos dados, às informações. Então, é uma causa bastante frequente ainda. Malwares também é uma causa bastante importante. Auditoria insuficiente ou inexistente. A auditoria ela pode prevenir, mas ela pode também investigar e descobrir o que aconteceu. E o fato da descoberta e da punição ajuda na própria credibilidade da política de segurança. Então, o invasor vai pensar mais vezes antes de tentar abusar do acesso, porque ele sabe que aquela empresa tem uma política de segurança e de auditoria adequada. Exposição de mídia de storage. Né? Então, você às vezes tem uma proteção de ponta a ponta, você minimiza todos os riscos que você tem durante o processo inteiro, mas o seu storage ele é acessível e tem falhas, então isso pode causar também um problema. Exploração de vulnerabilidades e configurações mal feitas de banco de dados, isso aí também é muito comum porque as empresas, para economizar custo, não colocam especialistas para administrar o banco de dados, e a falta de especialização na administração impacta em configuração mal feita, em atribuições ruins nos parâmetros de configuração, nos papéis, em todas as outras fontes ali de informação, principalmente paramétrica. Então isso causa muitas vezes problemas de falha.
dados sensíveis sem política de segurança adequada. Hoje nós temos, além de política de segurança, a gente pode proteger blocos de informação. Se você não quer proteger todos os seus dados com criptografia ou com um rigor maior de informação de auditoria, você consegue, dentro do grupo ali, encontrar dados que são mais sensíveis ao negócio e conseguir fazer uma política específica e mais rigorosa em cima deles. E muitas vezes acontece que esses dados não possuem esse tipo de segurança. Negação de serviço também é uma outra causa. E pouca ou nenhuma experiência dos profissionais envolvidos. Isso é muito comum, isso é muito frequente. Profissionais que não conhecem bem segurança de banco de dados, porque o foco muitas vezes está em prover desempenho ao banco de dados e a parte de segurança fica esquecida. Inclusive, políticas de segurança muito rigorosas, elas causam algum impacto em desempenho. Então essa visão tem que ser analisada na hora de pensar na política. Muitos problemas de segurança necessitam do envolvimento de várias áreas. Então, assim, quando você tem hoje vários tipos de aplicações para a sua corporação, seja via mobile, via web, né, via serviços, enfim, tem várias formas de acessar os dados e modificá-los. Então, o envolvimento de outras áreas, área de arquitetura, área de gestão, área de infraestrutura, de sistemas operacionais, todas essas áreas têm que ter envolvimento na política de segurança, porque são áreas que se comunicam em esse período, esse espaço entre a comunicação, os protocolos de comunicação podem causar falhas. Os SGBDs possuem mecanismos para que os problemas mencionados possam ser mitigados. Então, assim, os sistemas operacionais, os sistemas de gerenciamento de banco de dados, atualmente possuem uma série de características de segurança, em excesso, inclusive. Então, é importante que quando você faça a gestão de um banco de dados, você conheça aquela tecnologia, o que ela pode oferecer para você escolher as melhores. Então, esses problemas todos que foram citados aqui, como principais formas de ataque, o SGBD consegue, de alguma forma, resolver ou, se não, apoiar a solução. Então, é importante conhecer a ferramenta. E essa área deve ser uma área estratégica dentro das empresas, exatamente pelo valor do ativo que está sendo protegido aqui, que está sendo armazenado nesse ambiente. Para concluir aqui, segurança e banco de dados deve ser tema central nas corporações, cada vez mais, porque o número, o valor, os ativos envolvidos crescem cada vez mais e são cada vez mais suscetíveis a ataques. A grande maioria dos problemas de invasão ou de falhas pode ser resolvida com atuações preventivas. Então, o DBA, especialista, ele tem um papel importante na política de segurança, na prevenção aos problemas, seja de ataque, seja de falhas, e envolver as outras áreas. Então, isso deve acontecer antes que um ataque aconteça para exatamente evitar um maior número de ataques e prejuízo, ou minimizar o prejuízo caso não seja possível evitá-lo. Investimento em segurança previne, além de privacidade, o prejuízo financeiro de uma falha ou um ataque. Então é importante ter essa consciência na sua gestão, na sua política de segurança. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre os princípios da segurança da informação, então como a gente deve tratar, como a gente deve refletir, imaginar os dados e como eles devem ser preservados dentro do nosso ambiente. Até lá!